Doutora Érica, muito boa noite. Eu queria primeiro agradecer a tua presença. Fique à vontade. Uma boa noite. Eu estou muito feliz de ter mais uma oportunidade de falar sobre a minha pesquisa. Sou pesquisadora da hibristofilia há 10 anos e é sempre uma felicidade poder falar de hibristofilia. Pois bem, eu vou começar contando que essa pesquisa ela veio em virtude da minha atividade como advogada criminalista. Porque eu ia até as unidades prisionais e eu via aquelas mulheres muito dedicadas aos maridos e dizendo que amava, e quando terminava um relacionamento, imediatamente ela mudava por outro que também estava encarcerado. Até que um dia uma mulher, ao trocar de marido por 4 vezes, e elas chamam assim de marido, né? Eu perguntei, mas você não aproveita nem a lua de mel? Porque ela trocava muito rápido quando o marido saía da cadeia. E aí ela me disse a frase que motivou a minha pesquisa. Ela disse, eu só gosto de bandido e de bandido preso. Então, no ano de 2013, quando ela me disse essa frase, eu pensei assim, nossa, eu preciso pesquisar e saber se outras mulheres dos meus clientes que estão presos também pensam assim. Então, eu resolvi fazer um questionário, onde eu comecei imediatamente a entrevistar as mulheres para saber se elas eram atraídas realmente por esse perfil criminoso. E comecei a fazer pesquisa na internet. Só que à época não tinha muita coisa não. E como eu domino outros idiomas, eu comecei a pesquisar em vários países. Eu encontrei alguns artigos ainda. E aí eu consegui saber esse nome hibristofilia. Mas não tinha muita coisa sobre isso. E eu preciso dizer que eu sou escritora, mas eu nunca tive ambição de escrever sobre hibristofilia. A minha pesquisa era para que eu pudesse entender o comportamento dessa mulher. Você é a única pessoa que escreveu sobre isso, né? Até hoje no Brasil eu sou a única escritora a publicar livros sobre isso. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa toda e eu sempre escrevi com esse viés do direito criminal, do direito penal. E aí, na pandemia, eu já havia entrevistado mais de 100 mulheres. E aí, como eu fiquei em casa, claro que o advogado criminalista ele teve muito trabalho durante a pandemia, porque ele tinha que levar a notícia das pessoas para o apenado e do apenado para a família, né? Então, eu ainda fazia isso, mas as audiências estavam suspensas, a confecção de peças estava suspensa, então eu tinha tempo livre. E eu havia publicado em abril de 2020 um livro chamado O Crime na Mira da Mídia. E aí fiquei em casa um pouquinho ociosa e pensei, por que não colocar no papel essa pesquisa que eu estou fazendo desde 2013, porque talvez outras pessoas também tenham essa curiosidade que eu tenho. E foi aí que eu publiquei o primeiro livro chamado Os Paradoxos do Amor Bandido. Esse livro ele foi indicado também ao Prêmio Jabuti. E quando eu fiz a minha pesquisa... Esse aqui, né? Não, aquele que a Leila está na mão. Né? É esse aí, se você aqui. puder mostrar aí, ó. Isso. Muito bem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para não interromper. Pois bem, então, quando eu lancei esse livro aí, eu já tinha passado de 100 entrevistas dessas mulheres, e eu já tinha, inclusive nesse livro, eu já tinha catalogado em 6 tipos as mulheres hibristófilas, porque quando eu começava a entrevistar, aí eu falava, nossa, a motivação dessa parece com aquela, e eu comecei a separar. Então, eu ousei também classificar essa mulher hibristófila. E é bom que eu diga que no início, com os artigos, o pouco material que eu consegui na internet falava muito sobre a hibristofilia em mulheres heterossexuais, então o meu objeto de pesquisa era quase que só a mulher. Então eu sabia que poderia existir o homem hibristófilo, mas inicialmente era somente a mulher o meu foco de estudo, era a mulher com quem eu estava ali todos os dias no presídio. Então é bom que se diga que a minha pesquisa ela é feita no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, que são os estados onde eu tenho uma maior atuação. Helder Brito, boa noite. Boa noite. É um tema palpitante, interessante, curioso e assustador, né? Porque eu quis fazer algumas observações e gostaria muito que a doutora Érica comentar sobre isso. Isso é uma doença psiquiátrica, doutora, ou é um desvio de conduta psicológica? E
Como isso é um tema de muita curiosidade para todo mundo, é um tema jornalístico bastante interessante, que tem filme sobre isso, tem até música, o Faroeste Caboclo do Legião Urbana fala sobre isso. Isso é uma doença dos novos tempos, isso é uma coisa que está acontecendo agora com essa liberalidade de comportamento, ou é uma coisa antiga, né? Porque, sinceramente, eu estou com 57 anos, eu nunca, no meu tempo de adolescente, de jovem, apesar de ser jovem ainda, sou um jovem senhor, eu não via isso. A gente ouvia falar da mulher que ia visitar o marido na prisão, que ia com ele para as audiências, mas isso não tinha uma ênfase como tem hoje, e como eu já vi aqui, pelo que eu já pesquisei pela senhora, é uma coisa muito intensa, até normal. Essa normatividade dos novos tempos, isso é uma coisa que evidenciou-se agora, ou é uma coisa que já vem de muito tempo? Então vamos lá, começando pela primeira pergunta do Helder, né, se é doença ou um desvio psicológico. Eu tenho enfrentado, Helder, algumas problemáticas com relação a questionamentos que me são feitos, inclusive agora eu sou graduanda em psicologia, porque pelo fato de dar palestras no Brasil inteiro, me chegavam perguntas e até diariamente no meu Instagram, né, pessoas que citavam comportamento de familiares, mulheres que chegavam até a mim e diziam, e então, eu sou hibristófila ou não sou? Então isso trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, porque apesar de ser pesquisadora e fazer uma pesquisa de campo com aquilo que já existe, mas ter a responsabilidade de saber dizer quem é hibristófila ou não, então isso trouxe para mim um peso muito grande. Então eu disse, eu preciso estudar, porque, inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que eu sou mestranda em criminologia em uma faculdade na Argentina. Escolhi fazer lá porque eu quis ser mestre em algo que eu pudesse aproveitar para a minha carreira. Então, se eu fizesse, por exemplo, um mestrado em economia ou direitos humanos aqui na Paraíba, não necessariamente eu me tornaria uma advogada criminalista mais competente. Então, eu digo, eu vou mais longe, mas eu vou me especializar em algo que possa me capacitar mais como advogada criminalista. E até hoje eu não concluí o meu mestrado porque eu não tenho orientador. Porque não tem quem me oriente sobre algo que eu comecei a pesquisar. Então, voltando, com relação a ser desvio ou doença, né, pelos estudos que eu fiz, é uma patologia, ou seja, é uma parafilia. Mas não é um transtorno. A pedofilia, por que ela é um transtorno? A pedofilia é uma parafilia e um transtorno, porque causa mal a terceiros. A parafilia a hibristofilia é somente uma parafilia, ou seja, uma pessoa que tem um comportamento que é colocado como anormal pelas normas normais que a gente viu no início, mas que não causa mal a terceiro. Então, uma mulher que ela tem isso, ela não faz mal a terceiro, ela ama aquele homem e ela vai enfrentar as consequências desse amor e vai viver esse amor intensamente. Então, é uma parafilia, é uma patologia, mas não é um transtorno. Então, é isso que eu posso dizer. Então, essa responsabilidade de dizer assim, ser uma doença, mas pelo que eu tenho estudado, eu já sei, eu já posso afirmar que é uma parafilia e que é algo que se desenvolve na vida de alguém, inicialmente aos 13 até os 45, mas, por exemplo, uma das advogadas que eu coloquei aqui no primeiro livro, ela tinha mais que isso, um pouco mais de 60. E algumas meninas que têm mandado vídeos para mim, para eu publicar no YouTube, elas relatam que começaram, por exemplo, com esse desejo aos 11 anos. Agora vamos o segundo questionamento que você disse sobre não ter ouvido sobre isso antes. Eu acredito que o nome hibristofilia, ele é novo para muita gente, né? Geralmente, quando eu vou falar sobre hibristofilia, as pessoas... eu nunca ouvi essa palavra, é algo novo para mim, é uma palavra nova no meu vocabulário. Na verdade, a palavra
ela é bem nova, mas os casos, eles são bem antigos, né? A gente já ouviu falar de Bonnie e Clyde, 1930, lá nos Estados Unidos. É um caso muito famoso, onde a Bonnie, ela tinha sido casada com um homem, ela estava desacreditada da vida e ela apaixonou-se por Clyde pela conduta criminosa dele e foi com ele cometer crimes. Então, quando a gente escuta falar de Bonnie e Clyde, é um caso claro de hibristofilia. E aí eu posso falar aqui, alguns que eu listei, o maníaco do parque. Quando ele foi preso, ele recebeu no primeiro mês mais de 1.000 cartas. As mulheres que escreviam para esse homem, que tinham admiração, que têm admiração por ele, são mulheres hibristófilas. E, inclusive, ele disse em uma das entrevistas, eu precisei matar mulheres para ser visto e amado por mulheres. Então, são mulheres que têm uma verdadeira admiração por um homem que tem uma conduta criminosa. Então, são todos casos de hibristofilia que aparecem quase que diariamente na mídia, mas não tem o nome de hibristofilia. E eu acho muito interessante agora, porque os casos que aparecem na mídia sobre relacionamento com presos e tudo mais, o pessoal já vai me mandando. Eu estava comentando com o Rodolfo que, assim, várias pessoas me mandaram uns vídeos essa semana de uma moça que ficou bem famosa, viralizou, não é, Rodolfo? Um vídeo de uma mulher que casou com um homem que roubou o celular dela. É isso aqui? Veja aí. O casal Shira e Emanuela, eles que estão aqui comemorando 2 anos de casamento, né? Não só mais uma. Exatamente. E como é que tá sendo essa relação de vocês dois maravilhosa? Tá sendo boa, até agora tá sendo boa, né? Como é que Top foi, de verdade. como é que foi que vocês se conheceram? Então, eu tava passando na rua que ele mora, aí infelizmente aconteceu um assalto comigo, que inclusive foi ele que me assaltou. E eu perdi o telefone, mas aí como ele viu o meu número lá, que eu salvo como eu. Aí ele viu, falou comigo e falou que tinha sido ele que tinha assaltado. E aí completamos hoje 2 anos de namoro. Sim, quer dizer que você assaltou o celular dela, aí viu a foto dela no celular e se apaixonou. Na verdade eu tava passando por uma situação difícil, eu assaltei, né? E também tava passando por uma situação difícil que eu não tinha mulher, né? E eu tava querendo me apaixonar. Quando eu vi a foto dela no celular, eu disse que morena gata da bexiga, meu irmão. Uma morena gata dessa não se vê em qualquer lugar, me arrependi de ter roubado. Aí eu fui, desbloqueei, mandei desbloquear o celular, que tinha senha, o cara desbloqueou, consegui ver o número dela, consegui entrar em contato com ela, e eu disse, eu quero devolver seu celular. Aí eu fui devolver o celular dela. Você roubou o celular e o coração dela também. Exatamente. Tem uma piadinha que os caras falam assim, meu filho, tu ainda vai ver coisa, meu filho. O pior que é verdade, a gente ainda vai ver muita coisa, viu? Flávio, Mas, só para pegar, não perder o fio da meada. Doutora, isso também pode acontecer com o sexo masculino, por exemplo. Um homem pode se apaixonar por uma bandida presa, ou é um distúrbio só feminino? Para ilustrar, e aí já respondendo a sua pergunta, teve um paranaense, Bruno, que recentemente se intitulou o fã número 1 de Susana von Richthofen. Ele fez a tatuagem do rosto dela nas costas, tatuou o nome dela, tatuou a data de nascimento dela e a data que ela cometeu o crime. E como se não bastasse, ele colocou o nome dos filhos de Suzane e Daniel. Então é um caso típico de homem hibristófilo. E só para finalizar, que eu não poderia citar, eu gosto sempre de citar, a representante nordestina das hibristófilas, que é a Maria Bonita. Ela não conhecia o cangaceiro, ela ouvia falar daquele homem que fazia atrocidades, que assaltava, e aí ela mandou um recado dizendo que gostaria de conhecê-lo. Então, a Maria Bonita, ela também é uma representante de mulher hibristófila. Érica, eu vi pesquisas de que as mulheres, inclusive no cárcere, elas são mais fiéis. Quando é a mulher presa, o homem se desvencilha daquele relacionamento com menos tempo, com mais facilidade. E as mulheres, elas continuam a visitar os maridos, companheiros, namorados mais tempo.
Tem essa diferenciação aí, eu acho, bastante pontual, né? Também no comportamento feminino. Isso. Diante do cárcere. Quando a mulher é presa, imediatamente ele exclui essa mulher e ele já se relaciona com outra mulher. E ela fica abandonada no cárcere. Porque, diferentemente do homem, a mulher presa, ela não tem assistência. Ela não tem visita íntima, ela tem o direito de ter essa visita também, mas são raríssimas. De 300 mulheres que estão, eu acredito que é esse número, que estão recolhidas aqui em João Pessoa, talvez 1 ou 2 tenham visita íntima, e às vezes não é por ter cometido o crime, porque geralmente essa mulher vai cometer o crime para o homem que está preso, ou que é criminoso, então ele não vai dar assistência, ele vai trocar de mulher, porque ele vai trocando de mulher. E se você observar, a maioria das mulheres que estão presas, elas estão presas porque foram influenciadas pelos seus maridos. São as mulheres ibristófilas, Muito né? bem. Então, assim, eu recolhi aqui dessas pesquisas, hoje eu estou com quase 300 entrevistas, eu permaneço entrevistando. Quando eu vejo uma mulher de preso, eu já sento junto, já tiro o escarpão, boto um tênis ou um havaiana e já começo a conversar com ela sobre esse amor. Né? Tenho também feito o esforço de traduzir a minha obra, como eu disse, eu já publiquei esse aqui, o primeiro livro em francês, terminei a tradução em holandês, está com o revisor e eu vou publicar, porque eu acredito que é algo que, apesar de ser invisível para muita gente da sociedade, mas é algo que existe, como eu disse, às vezes o nome ibristofilia é algo novo, mas os casos de pessoas ibristófilas, ele é muito. A psiquiatra, a sexóloga Keiko Ojos, ela diz que 1% da população tem alguma parafilia. Eu ousaria dizer que bem mais, porque agora com a ibristofilia tem muita gente ibristófila, né?